Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréa Womsley, eu sou professora de Direito Penal, Processual Penal, Legislação Penal Especial do SESI da Arivero. Sou procuradora da República, doutora em Direito Penal e também professora universitária. Passo aqui para conversar com vocês um pouquinho acerca da importância da revisão dos conteúdos para aqueles e aquelas que fazem concurso para promotor de justiça. Posso falar com muita tranquilidade acerca da matéria, porque antes de ser procuradora da República, fui promotora de justiça no estado de Pernambuco e me deparei com as dificuldades inerentes ao estudo para um certame tão rigoroso. Assim, para que se consiga a almejada aprovação, o pretendido sucesso, nós sabemos que é indispensável percorrer um caminho, por vezes tortuoso, mas que, se encarado com disciplina e compromisso, trará certamente o êxito ao final. É claro que no âmbito dessa estruturação, da busca dos conhecimentos que são necessários para, ao fim, lograr a aprovação, é indispensável reservar na escala de estudo de vocês, no planejamento semanal de todos que fazem concurso para promotor de justiça e um momento específico para a revisão dos conteúdos. É natural, é absolutamente corriqueiro que a gente, embora estude muito, embora o faça com afinco e determinação, não consiga guardar em nossa memória, em nossos registros, todas as informações estudadas por um longo período de tempo. É por isso que a revisão dos conteúdos é aspecto fundamental para a boa preparação. E assim me parece que se deve estabelecer esta revisão como uma demanda periódica, não apenas ao final do estudo ou quando da proximidade da realização da prova. Não, essa estratégia não me parece ser aquela que traga os melhores frutos. Ao contrário, entende-se que a periodicidade deve ser ao menos quinzenal, de preferência semanal. A ideia de se trazer conteúdos para revisão, de se revisitar conteúdos já estudados, não é e não pode ser jamais encarada como uma perda de tempo. Ao contrário, aquele que está revisando os conteúdos que já foram analisados está aprofundando os conhecimentos, está revigorando suas lembranças e traz, sem dúvida nenhuma, um grande facilitador para a construção de uma boa base de conhecimento. Sabemos que a primeira fase do concurso de promotor de justiça é uma fase muito exigente, na medida em que ela envolve um conhecimento muito amplo do ponto de vista horizontal, ou seja, são muitas as disciplinas, são muitos os assuntos cobrados pelo examinador nesta primeira fase. É natural que haja por parte do concurseiro ou da concurseira uma certa preocupação em como estabelecer uma melhor rotina e uma melhor disciplina para esse estudo. Se eu puder colaborar com vocês,
e acho que posso, em razão do meu histórico de aprovações em concursos anteriores, eu vou realmente reforçar a importância da revisão para a primeira fase. Em primeiro lugar, nós podemos traçar algumas estratégias. E aqui dividindo duas grandes espécies de revisão. A revisão semanal, aquela que deve ser feita para fixar os conteúdos trabalhados durante a semana, as diferentes disciplinas estudadas, e aqui eu sempre oriento os meus alunos no sentido de que deve haver uma alternância de conteúdos, uma alternância de disciplinas e temas analisados, na medida em que, quando nós passamos muito tempo estudando uma mesma disciplina, acontece quase sempre uma perda de concentração ou de interesse pelo próprio cansaço, né, da repetição da disciplina, dos assuntos de uma mesma temática. E também aquela revisão que se fará necessária sempre e toda vez quando se estiver próximo à realização da prova. E aqui permitam-me ilustrar algumas situações que são muito comuns, embora ainda hoje alguns alunos tenham dificuldade em assimilar o que eu estou tentando passar para vocês, que certamente será muito singelo. Ora, é muito comum que nas provas de primeira fase, mesmo em concursos mais complexos, como promotor de justiça, juiz de direito e tantos outros, haja um considerável número de questões que exige o conhecimento específico da lei seca, da letra da lei, de termos, expressões, prazos que são previstos na lei. E que, evidentemente, dentre a grande quantidade de informações a que somos submetidos, é possível que nós não tenhamos a exata lembrança, ainda que o estudo anterior tenha sido feito de maneira satisfatória. Então, nas proximidades da realização da prova, vê-se a necessidade de uma outra espécie de revisão, de uma revisão que eu gosto de chamar de sprint final, aquele último gás, aquelas últimas forças que nós reservamos para finalizar o bom estudo antes da realização da prova. E, para tanto, nós precisamos também entender que o estudo de matéria nova, de matéria inédita, ela deve se encerrar, o estudo deve se encerrar pelo menos 2 semanas antes do dia do certame. Isso porque nas 2 semanas que precedem a data da avaliação, é indispensável que o concurseiro bem preparado, que a concurseira bem preparada, que o nosso aluno, a nossa aluna esteja voltado e voltada para a revisão dos conteúdos, as lembranças que se fazem necessárias, o cotejo das informações, a resolução de questões, a leitura dos resumos elaborados, a releitura dos aspectos grifados nas obras de doutrina e nos informativos, sobretudo dos tribunais superiores, a revisão dos conteúdos dos enunciados das súmulas do STF e do STJ, que são também cada vez mais demandados nas provas de concurso público, mesmo em primeira fase. É claro que essa estruturação e esse planejamento deve acompanhar vocês do momento inicial, ou seja, quando vocês
estão estruturando o seu caminho de estudo, é necessário que já percebam que a adequação da carga horária, das disciplinas, das matérias a serem estudadas, deve ser feita pensando tanto a revisão semanal, que serve evidentemente para a fixação da matéria e que é indispensável e que pode ser feita das mais variadas formas, a depender de como o rendimento de vocês é impulsionado. É possível se fazer uma revisão semanal por meio da elaboração de textos escritos acerca de matérias que foram estudadas. É possível através da resolução de questões objetivas, e esse eu acho um meio bastante eficiente, principalmente porque é numa primeira fase em que nós vamos nos deparar com questões desta natureza, e é indispensável que o aluno e a aluna esteja ciente e seja capaz de entender a forma como os questionamentos são feitos e compreender muitas vezes a sistemática das determinadas instituições organizadoras. Esse é um trabalho que realmente não pode ser excluído deste grande projeto de preparação. E, ao fim, lembrando da necessidade de uma retomada. É óbvio que a revisão não quer dizer estudar novamente tudo na mesma extensão e na mesma intensidade. Ora, com a limitação de tempo e com a grande quantidade de informações que precisam ser apreendidas para a realização da prova, essa tarefa seria indispensável. É por isso que quando você está estudando para concurso público, você que está agora prestando atenção ao que eu estou dizendo, tentando estabelecer na sua cabeça uma lógica e um sistema que lhe pareça conveniente às suas perspectivas, você tem que saber necessariamente que há necessidade de fazer algumas estratégias durante a análise inicial dos temas, seja através da estratégia dos resumos, em que o próprio estudante faz resumos dos pontos mais relevantes da matéria estudada, seja através da utilização de marcações nos livros e no material disponibilizado, de forma a indicar a você mesmo que, quando for o momento de retomar aquele assunto, aquele ponto específico que foi por você indicado, merece uma particular atenção, merece uma releitura atenta, porque se trata de algo relevante e indispensável. É muitas vezes na própria resposta às questões objetivas de provas anteriores que nós temos uma noção clara daquelas matérias, daqueles pontos do edital que são aqueles considerados pelo examinador como mais importantes. É óbvio também que o examinador pode nos surpreender aqui e acolá, lançando mão de questões inéditas. Isso é verdade. Mas, de uma forma geral, os conteúdos são trabalhados com alguma constância nos concursos. E, evidentemente, que aqui inclui a necessidade também do conhecimento e da revisão das alterações legislativas mais recentes. O examinador certamente quer saber de você se você está atualizado com as leis e as normas previstas no edital, se conhece as últimas mudanças exigidas
até a publicação do edital do certame. Este acompanhamento das mudanças legislativas é algo indispensável, sem dúvida nenhuma, para se estabelecer uma boa base. Eu sempre gosto de dizer aos meus alunos, quando estou preparando-os com bastante humildade e alegria para os concursos que virão, que nós temos que encarar o direito sob 3 perspectivas. Em primeiro lugar, o conhecimento da norma legal. Qualquer análise inicial de um instituto, de uma determinada matéria, de um ponto específico do programa, demanda a identificação da norma ou das normas de regência e o conhecimento deste conteúdo. Entretanto, conhecer a norma legal para aquele que pretende prestar um concurso de promotor de justiça é apenas o ponto inicial da sua tarefa. Além do conhecimento da norma legal, do conhecimento da previsão tal qual posta na lei, ou na Constituição Federal, ou em outro ato normativo que lhe seja demandado, é necessário ainda ter conhecimentos acerca da doutrina e da jurisprudência. E aqui, sobretudo, quando falo em jurisprudência, estou a me referir aos entendimentos majoritários e dominantes dos tribunais superiores e também, repito, aos enunciados e súmulas destes mesmos tribunais. Então, o que é que nós podemos entender até agora? Da necessidade de um estudo bem orientado, da necessidade de que esse estudo seja acompanhado da produção de algum material próprio que servirá a você mesmo para fazer as constantes revisões, aquela revisão semanal para reforçar o conteúdo aprendido. Ao final, quando finalizada uma determinada disciplina, é fundamental uma retomada dos pontos mais importantes vistos, e aqui esse momento é muito bom, porque o aluno, a aluna, consegue perceber a existência de links, de vinculações entre os determinados e diferentes assuntos que acabam por se complementar. É muito interessante quando se começa a ter noção do todo de uma determinada disciplina e dos fundamentos que lhe são subjacentes. Parece que o conhecimento angariado vem trazer mais segurança e mais estofo para facilitar o conhecimento de outros pontos desta mesma matéria. Depois desta revisão geral ao final da disciplina, a revisão geral quando das proximidades do concurso público. E aí eu chamo revisão geral de todas as disciplinas que serão cobradas na primeira fase do certame, lembrando que para a realização de uma boa prova objetiva, deve-se ter ideia de que o concurseiro, a concurseira, tenha uma boa base em todas as disciplinas. De nada adianta aquele que pretende aprovação num concurso como o de promotor de justiça, de nada adianta ele ser um grande expert, um grande especialista em uma disciplina específica ou em disciplinas específicas, quando se demanda dele um conhecimento mais amplo, um conhecimento mais horizontal, ainda que não seja numa primeira fase um conhecimento tão verticalizado.
essa importância da construção desse conhecimento, que eu reforço sempre, nos dar a ideia permanente de que somente é possível lograr aprovação em concurso público a partir, em primeiro lugar, do estabelecimento de uma meta. E se vocês estão, neste momento, assistindo a esse vídeo, é porque vocês já estabeleceram a meta na aprovação do concurso de promotor de justiça. Eu fui muito feliz como promotora de justiça. Espero que vocês também o sejam. Mas, além de estabelecer a meta, de determinar o alvo do nosso dardo, digamos assim, do nosso projeto, vamos fazer então uma expressão mais apropriada, né? A questão é fundamental estabelecer um compromisso. Compromisso este que não está diretamente relacionado à mera afirmação de um desejo, mas que é, sobretudo, a demonstração de um comportamento vencedor, um comportamento de vontade e comprometimento com a obtenção do objetivo. Só que nós sabemos que para passar em concurso público, o caminho que deve ser traçado é o caminho do estudo. É estar disponível para assistir às aulas, como vocês estão neste momento. É conhecer os diversos instrumentos colocados à disposição dos estudantes, e aqui no SES nós temos vários deles que podem ser muito bem utilizados para esse desiderato. E mais, isso quer dizer, evidentemente, que cada um de vocês deve agir para verdadeiramente alcançar a meta. Com estudo, com disciplina, com responsabilidade, com compromisso em atingir o resultado pretendido. E tendo essa exata visão, tendo essa exata percepção de que o caminho exige sacrifício e exige uma parcela de disponibilidade talvez maior do que nós desejemos conferir, é fundamental estruturar um estudo que seja realmente eficiente à meta pretendida. Então, feita esta programação de estudo, desempenhada a programação como pretendido, ou seja, a partir de um estudo verdadeiro, de um estudo comprometido, chega-se ao momento e à proximidade da prova para a retomada daqueles assuntos mais importantes. É óbvio que o promotor de justiça tem que saber bem direito penal, processual penal, direito civil, processual civil, legislação penal especial, direito administrativo, direito constitucional. Todos estes são muito importantes. E a definição da importância dos conteúdos a partir das revisões e a partir da realização das provas objetivas é que aponta necessariamente, meus caros e minhas caras, para a priorização daquilo que nós sabemos que tem uma maior probabilidade de ser cobrado na prova. É óbvio que quem vai fazer concurso de promotor de justiça nos próximos certames deve estar absolutamente em dia com as mudanças trazidas na legislação penal e processual penal pela Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime. E não só nisso, também nos entendimentos mais recentes dos tribunais superiores, no desenvolvimento dos institutos do processo civil, que vem sendo
burilado depois do novo código pelos tribunais superiores e pela doutrina. A tarefa, meus caros e minhas caras, é uma tarefa difícil, é uma tarefa complexa, mas não é uma tarefa impossível. A ideia é de que o aluno ou a aluna, bem preparado e bem preparada, chegará e alcançará, sim, a sua meta. Entretanto, a grande questão é saber se preparar bem. E é por isso que eu estou hoje aqui conversando com vocês, passando a minha experiência de quase 20 anos de concursos públicos, quando eu comecei o meu concurso de promotor de justiça lá ainda no 7º período da faculdade de Direito, eu não tive alguém para olhar para mim e me dizer todas essas dicas, me indicar todas essas possibilidades e apontar caminhos que podem ser traçados de maneira muito útil para a obtenção da aprovação. É verdade que cada um tem suas próprias características, suas próprias qualidades e que precisa potencializar suas notas próprias. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Entretanto, a importância da revisão, da consolidação do conhecimento, do preparo, ou melhor, da preparação bem feita, do estudo eficiente, não se resume a casos pessoais ou situações individualizadas, mas tem, evidentemente, demonstração de sucesso na grande maioria das situações. Todas as vezes em que logrei aprovação em concurso público, e graças a Deus não foram poucas, foi porque estava bem preparada, estudei e revisei muito bem os conteúdos que se fizeram necessários. E mesmo aqueles com relação aos quais eu tinha menos afinidade ou tinha menor prazer em estudar, eu deixava para o momento final, para os momentos que antecediam a prática ou a realização da prova, porque ali eu tinha certeza que eu poderia me lembrar com mais facilidade daqueles conteúdos que não eram conteúdos por mim vistos diariamente ou que não eram conteúdos que me traziam maior satisfação no estudo permanente e contínuo. Então, podemos, ao fim, chegar a algumas conclusões. As revisões são indispensáveis, seja com a periodicidade semanal, seja quando na finalização de uma determinada disciplina, seja nos últimos momentos que antecedem a prova objetiva. Elas devem necessariamente ser mais rápidas, mais concisas do que o estudo ordinário, isso bem sabemos, razão pela qual é fundamental que o aluno ou a aluna prepare algum material, faça grifos, utilize-se de outras questões objetivas para revisar o material, certo? É fundamental que haja compromisso efetivo, a revisão deve ser encarada como estudo, sim, e talvez nas vésperas das provas, mais importante que o próprio estudo de matéria nova. Revisar prazos, revisar conceitos, revisar previsões legais que de repente podem não estar tão claros na nossa memória. E, finalmente, dizer a vocês que estamos todos do CERS à disposição para sempre tratarmos de concurso público, para sempre ajudar a todos e a todas naquilo que for possível e naquilo que vocês
nos demandarem com muito prazer. Eu peço, então, para vocês que deem um feedback dessa nossa conversa. Quero convidá-los para curtir este vídeo e para se inscrever no canal. E até já!